Depois de termos deixado nossas terras para trás, devido aos acontecimentos aterrorizantes que toda a minha família passou, não demorou muito tempo para que meu pai viesse a ser acometido por alguns problemas de saúde. E estes problemas acabaram tirando a sua vida. Como meu pai e minha mãe sempre foram um casal muito unido, aconteceu que minha mãe, por ter perdido o grande amor da sua vida, também adoeceu. E com isso não demorou muito tempo para que minha mãe também viesse a falecer. Para mim e meus irmãos, o que ocasionou todo esse transtorno em nossas vidas foi aquela maldita família de lobisomens que moravam vizinhas às nossas terras. Nossos pais em vida nos recomendaram para que nunca mais voltássemos a pôr os nossos pés sobre aquelas terras. Mas depois do falecimento dos nossos pais tudo mudou. Já carregávamos a amargura de ter que deixar tudo para trás. E depois da morte dos pilares mais fortes de nossa família, tudo que passou a ser carregado por cada um de nós foi o ódio e o grande desejo de vingar a morte deles. Pois querendo ou não, foi aquela maldita família que destruiu as nossas vidas. Depois de muito tempo longe das terras que pertenciam à nossa família, eu e meus outros irmãos decidimos voltar até aquele lugar. Buscamos muitos recursos que pudessem estar nos ajudando a confrontar esses seres infernais. Também estudamos muito sobre essas criaturas e muita coisa foi descoberta. Uma delas foi que somente se um lobisomem estiver disposto a passar a sua maldição, isso acontecerá através de sua mordida. Saímos de nossa atual localização pouco antes do raiar do dia e depois de algumas horas na estrada, tão logo começamos a fazer o caminho que nos levaria até a nossa antiga casa, notamos que muita coisa tinha mudado e, infelizmente, tínhamos a certeza que não somente a nossa família acabou sendo afligida por aquelas criaturas, pois pelo caminho era fácil perceber que muitos sonhos foram deixados para trás. Faltava pouco para chegarmos em nossa velha e antiga casa, e tão logo nos aproximamos, as lembranças dos bons momentos vividos naquele lugar, ao lado de nosso pai e nossa mãe, vieram à tona em nossos pensamentos. Isso acabou fazendo com que a raiva e a vontade de nos vingar só aumentasse. Tão logo chegamos e a porteira foi aberta, entramos naquelas terras que eram nossas por direito. Não foi fácil ver as terras que meu pai sempre cuidou com muito zelo, tomada pelo mato. A velha casa também sofreu muito com o tempo. Suas madeiras estavam, a maior parte, podres. Portas e janelas estavam quebradas. Mas para nossa surpresa, no momento em que caminhamos em direção à porta e chegamos à sala, ainda se mantinha intacto, lutando contra o tempo, um quadro muito antigo pintado à mão, que retratava um dos muitos dias felizes que meu pai e minha mãe ainda viriam a ter. Aquele velho quadro remetia ao passado, e nele estava pintado o dia do casamento de nossos pais. Olhar aquele quadro naquele momento firmou nossos pés naquelas terras novamente, e a partir daquele momento mais ninguém, ou coisa alguma, nos tiraria dali novamente. Tratamos de arrumar e reforçar as portas e janelas, para termos o mínimo de segurança. Também não demorou muito para escutarmos o nome do nosso velho pai ser pronunciado por alguém que estava chamando à frente de nossa casa. E quando caminhamos e saímos pela porta da frente, tivemos uma surpresa muito boa. Era um dos homens de mais confiança de nosso pai. Quando ele nos viu, seus olhos se encheram de lágrimas, e depois de uma cordial saudação àquele velho amigo, ele foi convidado a entrar. Bastião, que sempre estava lado a lado com meu velho pai, depois de se acomodar dentro de casa, começou a nos contar o que aconteceu depois de nossa partida.
e o que também vinha acontecendo até os dias de hoje. Muitas famílias acabaram deixando tudo para trás. Outras venderam as suas terras, pois mais ninguém aguentava encontrar os seus animais mortos pelos campos, ou terem seus terrenos invadidos por aqueles famigerados lobisomens. Até os dias de hoje, essas criaturas são vistas perambulando pelas estradas à noite. Foi então, no mesmo momento em que pensei em perguntar para Bastião como ele vinha lidando com tudo isso, que ele acabou nos relatando que a maior riqueza que ele acabara tendo nos dias de hoje é a sua esposa, que mesmo com as suas lutas tem sido forte e lhe dado força. Também o seu casal de filhos. E Bastião também falou que jamais deixaria as terras que vive hoje, pois lhe foram dadas por nosso velho pai. Então, para ele sair desse lugar, só se for para abotoar o paletó de madeira. Bastião suspeitava o motivo para estarmos novamente naquele lugar, e de imediato falou que estaria ao nosso lado. Depois de reforçarmos portas e janelas, Bastião foi até a casa, e tão logo retornou, ficamos dentro da casa com as luzes apagadas, de olho em toda a mata que tinha ao redor de nossa propriedade. Mas por 3 noites, nada aconteceu. Nenhum barulho foi ouvido e nada foi visto andando pela mata ao nosso redor. Foi então que decidimos que pouco antes da noite chegar, faríamos o caminho pela mata, que nos levaria até a casa onde aquela família de cães do inferno morava. E assim o fizemos. Depois de alguns minutos andando pela mata e a noite já estar se aproximando, acabamos passando pelo que parecia ser uma grande vala. E foi no momento em que a passamos que Sebastião acabou fazendo o sinal da cruz e falou que o que havia saído daquela vala era o próprio diabo e que seria muito difícil lutar contra algo que já não tinha mais vida. Depois de ouvir Bastião falar isso, acabei ficando abismado com as suas palavras. Então pedi para ele explicar melhor toda aquela situação. Foi então que Bastião nos perguntou se tínhamos lembranças do homem que era o pai daquela família. E como não teríamos, pois foi esse mesmo que foi até a porta de nossa casa com os seus filhos, pedir permissão para entrar em nossas terras e buscar o corpo de seu filho. Então Bastião começou a nos contar que foi em uma madrugada fria que uma das muitas fazendas que existia na região foi invadida por uma dessas criaturas. Até onde se sabe, esse ser do inferno invadiu a casa que existia na fazenda para matar uma criança recém-nascida. Mas tão logo conseguiu derrubar a porta, se deparou com muitos homens que se encontravam fortemente armados. Boatos correm a região que depois que aquela criatura foi alvejada por balas, ela não voltou à sua forma humana. Esta cova é o lugar onde aquele diabo foi enterrado. Então perguntei por que a cova estava aberta. Foi então que Bastião nos falou que alguns capatazes que faziam a segurança da fazenda que existia próximo àquele lugar acabaram tendo a infelicidade de ver a besta fera saindo da cova e correndo em direção à densa vegetação. Muitos começaram a acreditar que aquele que era a fera tinha vendido sua alma ao diabo, mexido com magia negra. E por esse motivo, quando a criatura foi morta, não retomou a sua forma humana. Mas infelizmente a criatura tomou posse daquele corpo. E agora, esse demônio anda vagando durante as madrugadas, matando e afligindo tudo e todos que cruzam o seu caminho. Muitos já descarregaram a sua arma nesse ser demoníaco e viram que não se pode matar o que já está morto. Por esse motivo, muitos passaram a lhe chamar de Hilkes, que significa morte.
Depois de algumas horas andando pela mata, e Bastião ter nos contado tudo o que sabia sobre aquela horrenda anomalia que teríamos que enfrentar, chegamos até a casa daquela família que desgraçou não somente a nossa vida, mas de todos que moravam naquela região. Acredito que vocês ficariam surpresos com o que vimos. O estado em que aquela casa se encontrava era deplorável. Era completamente visível que aquele lugar tinha deixado de ser uma casa de família há muito tempo e tinha se tornado um grande matadouro de animais. Em suas paredes, que um dia foram brancas, era possível ver as manchas que escorreram e tão logo chegaram ao chão, formaram grandes poças de sangue que já se encontravam completamente secos. Por toda a casa encontrávamos o que um dia foi algum animal, completamente esquartejado, outros completamente em estado de decomposição, ou ossos. Muitos ossos por todos os cantos que olhávamos. O cheiro da morte estava impregnado sobre toda aquela casa. Então, depois de percorrermos todas as peças daquele lugar e não encontrarmos nenhum indício que aquela família ainda habitava ali, acabamos encontrando no chão do que um dia foi uma cozinha, uma pequena porta, e nela existia um cadeado muito grande e antigo. Por incrível que pareça, o cadeado estava aberto. De imediato, toda essa situação nos deixou muito apreensivos. O fato daquele cadeado não estar batido parecia que, de certa forma, foi deixado intencionalmente. E se alguma coisa estivesse lá embaixo, poderia já estar à nossa espera. Depois de já estarmos com as armas em punhos e preparados para enfrentar aquele ser do inferno, abrimos aquela pequena porta e lentamente, um a um, começamos a descer aquelas escadas. Conseguimos ver uma fraca iluminação que refletia bem no final daquelas escadas. Parecia ser a luz de velas. Conforme descíamos, notamos que um cheiro muito forte de sangue se misturava com o odor de velas derretidas. Tão logo terminamos de descer aqueles degraus, para o espanto de todos, o que vimos nos deixou completamente sem ação. Naquele lugar existia 4 pilares de concreto. Sobre o topo de cada um daqueles pilares existia uma escrita que parecia ser muito antiga, e também a carranca que dava a forma de um crânio que parecia ser daquelas criaturas. O que estarei contando é algo que não somente envolve o sobrenatural, mas também envolve uma criatura sanguinária e completamente fora de controle. De cada pilar saía 7 correntes, que pareciam ser de pratas. Na ponta de cada corrente havia grandes ganchos, e para o espanto e o pavor de todos, em cada pilar daqueles havia um membro daquela família. Os ganchos transpassavam seus corpos e esticavam sua pele como se fosse de borracha. E por incrível que pareça, os corpos ainda eram de lobisomem. Mas a cabeça de cada um deles estava na forma humana. Cabeças as quais estavam separadas do corpo, e cada uma colocada sobre os pés de cada fera que pertenciam. A visão que tínhamos naquele momento era que, para permanecer vivo, aquele velho acabou sacrificando cada um de seus filhos, ele dando como oferenda para o próprio demônio, ao qual ele afirmou o pacto. Naquele momento, não existia outra explicação, pois o único corpo que não encontramos naquele lugar era o corpo do velho. Também encontramos um grande buraco feito sobre a parede. Conseguíamos ver que saía para os fundos da casa. Pouco antes de sairmos daquela casa, Bastião me chamou e mostrou a mim e meus irmãos o que parecia ser um imenso desenho feito no chão. Esse desenho era composto por várias formas.
uma flecha que formava um grande círculo, no sentido anti-horário. Sobre o centro havia uma estrela de cabeça para baixo, e sobre cada ponta dessa estrela existia o que parecia ser a parte do corpo de um animal, e por final, tínhamos a impressão que aquela estrela também formava o rosto distorcido do que parecia ser um grande bode. Todos nós já estávamos incomodados de estarmos naquele lugar. Estávamos nos sentindo muito cansados. A energia maligna que dominava todo aquele recinto parecia se alimentar de nossas vidas. Então, no momento em que saímos para fora daquela casa, decidimos voltar para casa. Estávamos completamente esgotados e já sem forças. E se aquele maldito lobisomem viesse a nos encontrar daquela forma, era mais do que certo que não teríamos força alguma para revidar aos seus ataques. Certamente que seríamos mortos. Então, no momento em que fazíamos o caminho para retornar à nossa casa, tivemos a impressão que algo andava pela mata ao nosso redor. Era aquele maldito Canis do inferno. Também notamos que ao seu lado havia uma velha, pálida, de rosto muito cansado e dentes totalmente podres. Ela estava encoberta por um manto de cor negra. Esse manto encobria boa parte de sua cabeça. Descia para seu corpo e depois de chegar em seus pés, se alongava pelo chão. Conforme andávamos pela mata e olhávamos para aqueles dois seres, aquela velha também nos olhava e dava gritos que cortavam a noite. Eram gritos agonizantes. Era possível ouvir Bastião de cabeça baixa, rezando e pedindo para que aquele mal se afastasse de cada um de nós. Por incrível que pareça, o caminho que fazíamos parecia ter ficado 3 vezes mais longo. A mata nunca se acabava e nós não conseguíamos chegar em casa. Parecia que estávamos perdidos. Foi então, quando faltava somente alguns minutos para o dia clarear, que olhamos para a direção que aquelas duas manifestações do mal estavam e vimos que aqueles seres tinham sumidos. E foi no momento em que retornamos a olhar para a frente, por incrível que pareça, por entre os galhos das árvores, conseguíamos ver a casa de meus pais, a poucos metros de nós. Parecia que estávamos perdidos na mata há algumas horas, e só encontramos a direção a ser tomada depois que passamos boa parte da noite e da madrugada sendo acompanhados por aquele maldito lobisomem e por aquela velha que Bastião acredita que era uma bruxa. Depois de já estarmos abaixo do teto de nossa casa, era fácil notar que todos estavam muito assustados e pensativos, pois da mesma forma que eu imaginava, Bastião e meus irmãos também pensavam que além de ter que acabar com uma fera que foi capaz de dar como oferenda seus próprios filhos para o demônio, para que viesse a ter a forma animalesca de um lobisomem morto, ou seja, a pior forma de um lobisomem, agora teríamos que enfrentar outro ser místico, que da mesma forma que aquele cão do inferno, também estava pronto para tentar contra as nossas vidas. Depois de alguns minutos calados, o silêncio dentro da casa foi quebrado pelas palavras de Bastião. Ele dizia que só existia uma forma para tentarmos matar aquela bruxa. E para isso, teríamos que achar o seu covil e separar ela da fera, pois ele acreditava que um protegia o outro. E antes de retornarmos para a mata, à procura daquelas duas entidades infernais, Bastião nos levou até a casa de uma senhora muito velha, que ficava embrenhado em meia mata. Muitos a temiam, pois os comentários que se ouviam em toda a nossa região era que ela também era uma bruxa, e que muitos que foram até ela e buscaram a sua ajuda, quando não se perdiam pelas matas, acabavam tendo um fim muito trágico.
Não demorou muito para que chegássemos à sua casa. Nosso espanto era visível, pois a semelhança entre aquela velha e a que vimos acompanhando a fera era muito grande. A única coisa que as diferenciava era as suas vestimentas, pois uma se vestia de branco e a outra completamente de preto. Tão logo nos aproximamos dela, para o nosso espanto, ela nos olhou e chamou a cada um de nós pelo nome. Também falou que estava à nossa espera. Então pediu para que entrássemos em sua casa. E conforme nos aproximávamos da porta, também notamos que aquela velha anciã resmungava palavras. Parecia conversar com alguém ou alguma coisa que não era visível aos nossos olhos. O cheiro de velas e o odor muito forte de mofo impregnava aquela pequena sala em que estávamos. E foi então que, antes mesmo de começarmos a contar o motivo de estarmos ali, que ela acabou tomando a frente da conversa e começou a nos contar a nossa própria história. Ela falava como estávamos sendo afligidos por tais criaturas desde o início, ou seja, desde que todo esse problema começou. Mas em um determinado momento, ela se levantou, caminhou em direção a uma velha escrivaninha e pegou algumas folhas secas, colocou em um velho vaso de barro e pediu para que cada um de nós se colocasse em pé. Depois disso, ela, estando de cabeça baixa, murmurou que para vencermos o mal, teríamos que fazer alguns sacrifícios. A começar naquele momento, nossas mãos foram levadas em sua direção. E com um punhal muito velho, aquela senhora passou a sua lâmina sobre a palma de nossas mãos. E tão logo o sangue começou a correr por entre os nossos dedos, ela coletou apenas uma gota de sangue de cada um de nós. Depois disso, com um pequeno pilão de madeira, ela começou a amassar aquelas folhas que foram se misturando ao nosso sangue. Depois de pronto, ela entregou um pouco a cada um de nós. Também falou que aquele feitiço não mataria o mal, mas também não deixaria ele nos fazer mal algum. Ela mandou que quando adentrássemos o covil, onde a bruxa estivesse escondida, deveríamos pingar uma gota da poção sobre o alto de nossas cabeças e outra sobre a planta de nossos pés. Dessa forma, o que viesse de cima ou de baixo não conseguiria nos afligir. Então, depois de nos orientar a forma que deveríamos agir, ela falou que o preço a ser cobrado seria a cabeça da própria. Ninguém falou nada. Permanecemos em silêncio, até que Bastião cortou o silêncio com as suas palavras. Senhora, se esta poção que a senhora fez nos livrar de sermos mortos pela bruxa, eu mesmo trarei até você o preço exigido pelos seus serviços. Então seguimos nosso caminho, mas dessa vez, para não retornarmos pela mata, retornamos pela estrada. E foi no momento em que nos aproximávamos de nossa casa que todos nós percebemos que na rua à frente de nossas terras havia alguns carros parados. E tão logo nos aproximamos, constatamos que eram vizinhos que tinham abandonado as suas terras e estavam ali para nos ajudar de alguma forma. Nós os alertamos e todos concordaram com as nossas exigências. Ficamos todos dentro de casa, tramando como acabaríamos com aquela velha bruxa. Aguardamos a tarde chegar, e tão logo isso aconteceu, começamos a nos embrenhar na mata. Lentamente e atentos, avançamos cada vez mais. Passamos por valas, caminhamos à beira de grandes barrancos, e quando chegamos à beira de uma grande clareira, ali começaram os problemas.
Muitos dos homens que estavam ali para nos ajudar relataram que estavam ouvindo gritos terríveis e também gargalhadas por todos os lados. Eu, Bastião e meus irmãos não ouvíamos nada. A mata estava em silêncio para nós. Foi então que aqueles homens foram atacados por algo que não conseguíamos ver. Os homens que não caíram naquele lugar acabaram correndo para o meio da floresta, a fim de salvar as suas vidas. A única certeza que tínhamos é que o que os atacou, da mesma forma que nós, também não conseguia nos ver. Continuamos fazendo o caminho sozinhos, e não demorou muito para que acabássemos chegando em um lugar que nem sabíamos que existia. Tão logo cruzamos uma pequena nascente, começamos a achar alguns símbolos feitos com cipós e galhos de árvore. Sobre o chão existiam alguns montes de pedras empilhadas, e depois de seguirmos essas evidências, chegamos a uma caverna muito úmida e fria. Já era evidente que ali era o refúgio de algum daqueles dois seres do inferno, pois o cheiro de sangue pairava pelo ar antes mesmo de adentrarmos o local. Conforme andávamos, notamos que sobre as paredes da caverna existiam desenhos, e por incrível que pareça, eu tinha certeza que aqueles desenhos contavam a nossa história. Desde o momento em que matamos o filho daquela família, foi então que chegamos até onde aquela velha bruxa estava. Ela olhava para todos os lados, mas não nos via. Acredito que pelo fato de estarmos usando a poção que nos foi dada. Ela sabia que estávamos ali. Tentava nos atacar, mas não conseguia. Foi então que aquela velha começou a gritar as palavras Ontes Ryukes. Por várias vezes ela pronunciou essas malditas palavras. Sabíamos que ela chamava a fera, pois fomos avisados que existia um linguajar licantropo. Ontes significava barulho, vozes e uivos, movimentos e vultos. Ela tentava avisar a fera que nos ouvia, mas não nos enxergava. E Ryukes era o nome que aquele lobisomem recebeu depois do pacto firmado com o demônio. O significado do nome Ryukes é morte. Antes que aquele ser do inferno aparecesse naquela caverna, me aproximei da bruxa e atorei a sua cabeça com o facão que nosso velho pai andava em sua cinta. Enrolamos a sua cabeça sobre a capa negra que aquela bruxa usava e tratamos de sair dali o mais rápido possível. Enquanto fazíamos o caminho que nos levou até aquele lugar, escutamos que Ryukes tinha chegado até a caverna, pois era possível ouvir suas lamúrias e seus uivos, que pareciam um pranto de dor. Foi então que, bem próximo a nós, escutamos aquele ser do inferno. Depois de termos saído do covil da bruxa e termos tomado o mesmo caminho que usávamos para chegar naquele local, foi no exato momento em que retornávamos pela mata que passamos a ouvir bem próximo a nós que algo nos acompanhava. Era possível ouvir os resmungos que mais pareciam ser pranto de dor. Foi então que, em meio à escuridão da mata, todos nós conseguíamos ouvir aquele famigerado cão do inferno pronunciar palavras que o levavam a se engasgar em sua própria saliva. Vocês buscaram a morte. Tiraram tudo o que eu tinha. Me fizeram compactuar com o diabo. Foram atrás da pessoa que sempre esteve ao meu lado e jamais me abandonou. Essa que vocês mataram e carregam nesse manto negro é a cabeça de minha mãe. Todos vocês irão morrer, e o sangue de cada um de vocês será derramado sobre o altar de sacrifício,
e oferecido ao Pai do Inferno. Dessa forma, aquela que vocês mataram poderá retornar. Então, nesse momento, toda a mata ficou em silêncio. Não se ouvia nada. Aquela criatura infernal estava lá, parada por entre a escuridão, e bastou que descuidássemos nossa atenção um do outro para que fôssemos atacados. Quando nos demos por conta, Ryuki já tinha chegado até nós, e sua primeira vítima foi nosso nobre amigo Bastião. Os dentes da fera estavam cravados sobre a garganta de nosso pobre amigo, que mesmo estando à mercê daquela fera, nos pedia para correr. Suas palavras se misturavam ao sangue que vinha se esvaindo por sua boca. Então, antes de termos a chance de tentar ajudá-lo, aquele maldito lobisomem o carregou para a mata. A única coisa que nos restou naquele momento foi correr, pois ele retornaria para matar um por um de nós. E passado poucos segundos, ele retornou, sedento por nosso sangue. E antes que ele viesse a obter êxito no seu ataque, uma forte luz tomou toda a mata, e ouvimos um forte grito que penetrou a escuridão que restava. Foi então que, nesse momento, eu e meus irmãos caímos desmaiados, e passado algum tempo, quando voltamos a si, para o nosso espanto, notamos que não estávamos mais na mata, e sim dentro da casa daquela velha anciã. Também notamos que aquele maldito lobisomem estava ao redor da casa e corria ao redor de todo o terreno. A velha anciã estava parada sobre a porta e parecia estar sobre algum tipo de transe. Seus olhos esbranquiçados revelavam o que parecia ser grossas veias de sangue, que pareciam que a qualquer momento iriam saltar com todo o seu globo ocular para fora de seu rosto. Então, quando faltava poucos minutos para o alvor do dia, a criatura se retirou daquele lugar e a velha anciã recobrou seus sentidos e caiu de joelhos ao chão. Então, depois disso, a ajudamos a se levantar. Também a perguntamos o porquê a fera não tinha adentrado a casa, e ela nos revelou que também era uma bruxa, mas diferente daquela que matamos, ela usava seus poderes para ajudar. A fera só não adentrou a casa porque ao redor de todo aquele lugar havia uma mistura de sal, prata e seu próprio sangue. Então ficamos quietos depois de ouvir o que ela falou, e depois disso passamos boa parte do dia ouvindo e executando tudo o que ela nos mandava fazer. Ela dizia que a criatura iria voltar. Também nos contou das condições que levou esse homem a viver esse tipo de vida. Ela nos falou que em 1934 houve uma rebelião formada por jovens que, em sua curiosidade e descobrindo que através de magia negra poderiam vir a se mutar nessas criaturas, também tomaram a liberdade de se oferecerem ao demônio para que pudessem, durante as noites, deixarem de serem humanos e passarem a serem essa fera. Este jovem também descobriram que existiam regras a serem executadas. Estas mesmas regras incluem o fato de não matarem seres humanos e se alimentarem somente de animais da mata, pois em cada transformação o corpo exigia muitos nutrientes, e para repor tudo o que era preciso, era exigido que se alimentassem de carne fresca e sangue. Esses jovens, não satisfeitos com as regras que existiam, criaram suas próprias regras. Muitos fazendeiros da época desse acontecimento foram mortos. Essas criaturas adentravam fazendas para atacar e comer os animais. Com isso, os fazendeiros, vendo que estavam perdendo muitas cabeças de gado, acabaram indo atrás dessas criaturas e, infelizmente, acabavam sendo mortos. Pessoas desavisadas que estavam pelas ruas à noite também não tinham chance alguma. Esses famigerados lobisomens que conviviam nessa época, achando que tudo isso não era o suficiente,
Conseguiram fazer pactos de sangue com o diabo. E esses pactos acabaram dando a chance dessas criaturas atacarem essas fazendas durante a luz do dia. Era uma verdadeira carnificina. A velha anciã nos contava toda essa passagem de uma forma que parecia que ela mesma teria vivido nessa época. Então ela sinalizou, falando que o tempo desses interdependentes não durou muito tempo. Todos eles foram queimados e condenados a vagar pelo Vale das Sombras, sem mão guia. Mas pelo que parece, este que vocês têm que confrontar e matar, conseguiu voltar do inferno, e a sua sina a partir de agora é acabar com cada um de vocês. Eu falei e torno a falar. Sacrifícios terão que ser tomados. Então ela nos levou até a parte de trás de sua casa. E lá vimos que existia o que parecia ser uma grande gaiola. Também notamos que sobre o chão havia o mesmo símbolo que havia sobre o chão do porão daquela casa. Naquele momento ela apontou para dentro da gaiola e falou que um de nós teria que ficar lá dentro. Também falou que tão logo a criatura adentrasse na gaiola e ficasse sobre aquele símbolo, ganchos presos em correntes iriam transpassar a pele da criatura, e a criatura deixaria o corpo daquele homem. Então, no momento em que isso acontecesse, quem estivesse dentro da gaiola deveria transpassar a adaga que a velha anciã usava no coração do que naquele momento viria a ser um homem. Como eu era o mais velho de meus irmãos, eu de imediato tomei a frente e falei que ficaria. Então a velha anciã pegou a sua adaga e a cabeça da bruxa e entrou comigo dentro da gaiola. Ela passou a adaga sobre a palma de suas mãos e depois disso afincou sobre a cabeça da bruxa. Com o sangue que escorria por entre seus dedos, ela banhou ferro por ferro que formava aquela grande gaiola. Então se assentou sobre o centro daquele símbolo e fez um círculo no sentido horário, ao redor do símbolo e do seu corpo. Ela também falou que dali não sairia mais. Ela seria a isca para a fera ficar presa no círculo, e esse seria o momento de matar a criatura. Quando foi por volta das 8 da noite, começamos a ouvir gritos que estavam longe de onde estávamos, mas pouco a pouco foram se aproximando. Então conseguimos ver aquele ser sair da mata. Aquilo caminhava como uma pessoa. Seus braços eram tão longos que quase encostavam no chão. Suas pernas pareciam ter os joelhos virados para trás, de forma que quando aquele ser do inferno andava, parecia que estava sentado sobre as próprias pernas. Seu rosto era completamente desfigurado, e da sua boca escorria uma grossa baba. Quando Ryuki se aproximou da gaiola, ele parou sobre a frente, mas não entrou. Aquele ser do inferno naquele momento demonstrava um pequeno ar de satisfação. Então ele falou: "Antes que eu seja morto, levarei comigo aqueles que estão dentro da casa. Vocês não podem sair da gaiola, ou o feitiço será quebrado. A casa também não está mais sob o encanto dessa velha. E quem está lá dentro não tem proteção nenhuma." Então aquele ser do inferno começou a caminhar até a casa. E antes de chegar até a porta, a anciã se levantou e pronunciou palavras incompreensíveis. Um daqueles ganchos que estava sobre a ponta de cada corrente transpassou seu corpo. Então ela levantou a sua mão em direção à criatura. Aquela corrente obedeceu à sua ordem, e depois de alcançar a criatura, aquele gancho transpassou o seu corpo e o trouxe para dentro da gaiola. Depois disso, mais 6 correntes o transpassaram. Começaram a repuxar a sua pele, deformando ainda mais o seu corpo. Foi então que a velha anciã mandou que eu tirasse a adaga da cabeça de sua irmã. Eu fiquei completamente espantado com o que ela falou. Aquela bruxa e a velha anciã eram irmãs.
Uma entregou a sua vida ao demônio e a outra ajudava as pessoas a se curarem de suas doenças e seus males. Mais uma vez aquela velha anciã repetiu: pegue a adaga e crave sobre o coração desse que está à sua frente. Eu conseguia ver tanto o homem como a criatura, tentando se livrar daquelas correntes. Então eu fiz o que a anciã me mandou. Cravei a adaga no coração da fera, que no mesmo momento olhou para a lua que estava alto no céu e soltou um forte uivo. Ali mesmo aquele ser do inferno morreu, e depois de tirarmos de dentro da gaiola o corpo daquela velha anciã, o corpo da fera foi completamente queimado, e em meio às brasas foi ateado pólvora negra, prata e um pentagrama invertido. Isso garantiria que aquele maldito nunca mais retornasse do inferno. A velha anciã, não aguentando os ferimentos que seu corpo sofreu, acabou falecendo. Seu corpo foi enterrado em suas terras. Então, depois que o restante da minha família retornou para nossas terras, também passamos a manter o local que a anciã morava limpo, pois era mais do que justo que cuidássemos do seu pedaço de terra. Nunca mais ninguém naquela região foi afligido por essas criaturas. E em nossas terras, acolhimos a esposa e os filhos de Bastião. Ganharam uma nova casa, e os cuidados de nossa família era o mínimo a se fazer pela família daquele homem que foi tão fiel à minha família. Cordiais uivos a todos. Boa noite.